No xamanismo, a gente utiliza a força dos corpos celestes, certo? E os corpos celestes, eles são 4. Na verdade, são diversos, né? Porque o quarto grupo, ele é amplo, né? Mas os 4 corpos celestes que a gente, quando a gente fala dos corpos celestes do xamanismo, que a gente está falando do Sol, da Lua, da Terra, Pachamama, né? E das estrelas, certo? O Sol, ele é importante porque ele é a base da força vital de todo o planeta, né? Toda a energia vital que existe na Terra provém do Sol, né? E como isso se dá, né? Isso se dá porque a luz do Sol, ela é absorvida pelas criaturas que fazem fotossíntese, certo? Né? Principalmente as plantas e as algas azuis. Né? E dessa produção de energia vital através de seres que fazem fotossíntese, todo o resto de cadeia da energia vital é produzida, né? Então, né, a folha está fazendo fotossíntese, vem o bichinho, come a folha, né? Até chegar na gente, né? Isso. Mas toda a energia vital, ela provém da luz do Sol, certo? Então, o Sol, ele é a força de vida do planeta, né? E a gente vê isso através da nossa energia vital, mas também através do ciclo das estações, como a gente viu antes, né? O ciclo das estações, ele é a regência do fluxo da energia vital do Sol, certo? Por isso que o Sol é importante, tá bom? Beleza? A Lua. Eu não vou me alongar muito no Sol, porque a gente falou das estações. As estações são o ciclo da força do Sol, né? Então a gente já falou das estações, tá? Dos outros corpos eu vou falar um pouco mais, tá bom? Beleza? Bom, na Sagrada Direção Sul, a gente tem a Lua, né? O Sul, ele é o portal da água, certo? Não é isso? Tá? Como a gente viu anteriormente. Beleza. A Lua, né, vocês devem saber disso, né, a Lua, ela influencia o fluxo das marés, certo? Então ela influencia a força gravitacional e magnética da água, influencia todo o campo aquoso e líquido do planeta. E, consequentemente, é claro que nos afeta. A gente é 70% líquido, né, como a gente também disse anteriormente. Então, as fases da Lua influenciam muito as nossas funções biológicas, as nossas questões emocionais e também o nosso campo energético, né? Porque o nosso campo energético, ele deriva do nosso corpo físico, é tudo interligado, então, consequentemente, isso afeta. No xamanismo, né, e isso é particularmente importante para dirigentes e condutores de cerimônias, sempre é muito importante a gente ver qual é a fase da lua que a gente está quando a gente vai fazer uma cerimônia. Porque se você está numa lua crescente, o ideal é você conduzir de determinada maneira, que traga questões da lua crescente. Se está numa lua cheia, a lua cheia. Né, não é que você não pode fazer na lua minguante. Você pode, mas aí você vai usar a egrégora da lua minguante. Na lua nova, a mesma coisa. É muito importante essa questão em relação à lua. Agora, uma coisa que é interessante observar, né, é que, no geral, a gente pensa na Lua como se ela tivesse 4 fases, né, certo? Que é a nova, crescente, cheia e minguante, né? Mas, na verdade, a gente pode considerar que a Lua tem 8 fases e não 4, porque aquilo que a gente chama de lua nova, né? A lua nova, que comumente é chamada de lua nova, é quando a lua está invisível até ela chegar na metade dela, não é isso? Né? Só que, na verdade, a lua nova mesmo é só quando você não vê a lua. É a lua invisível, né? Quando ela começa a crescer, ela está na fase crescente dela desde o momento que surge a luz. Ela fica nova 3 dias, em média só, né? E cada parte da crescente tem uma função energética. Entendeu? Então, por exemplo, o comecinho da crescente, ela tá começando a revelar a escuridão, revelar o que é o desconhecido. Sabe, quando ela tá só com um fiozinho assim, crescente?
né? Então é uma lua que é boa para você, por exemplo, tipo, desenvolver capacidades de intuição, sabe? Você desenvolver o seu pensamento interno, a sua mente interna, porque você vai revelando coisas em você que estão ocultas, entendeu? Né? Quando ela tá na metade, quando ela tá meia crescente, meia escura, isso daí é a lua é uma lua de equilíbrio. Entendeu? Que é o que quando a gente fala, é o ponto em que a crescente começa a se tornar, em que a nova começa a se tornar crescente, né? Quando ela tá metadinha clara, metadinha escura, aquilo é uma força de equilíbrio muito grande, porque a lua, ela tá equilibrando a luz e a escuridão, vocês percebem? Né? Então quando você precisa equilibrar, se centrar, é uma boa lua para isso. Quando a lua, ela tá quase cheia, mas ainda tá faltando um pedaço, é uma lua, por exemplo, boa pro Fábio, para ele buscar inspiração para a arte dele, sabe? É uma lua de artistas, é uma lua onde a gente busca inspirações, a gente busca a nossa paixão interna, e pode ser no sentido romântico, mas não só no sentido romântico, é buscar a inspiração que falta, o clique que falta, sabe? Né? E aí a lua, quando ela fica cheia, é a lua cheia, como a gente conhece, né? O potencial de vida pleno, a lua mãe, a lua de nascimento, né? E aí a lua minguante, né? Ela começa, depois a cheia, tá, ela fica cheia também de 3 a 4 dias, né? Ela cheiona, redondinha, né? E aí depois ela começa a minguar. Aí, de novo, né? Do mesmo jeito que da nova até a metade a gente chama de crescente, né? A gente chama de nova, quando ela tá nova até ela ficar metadinha. Vocês estão acompanhando, gente? Eu tô confuso. Então me explica aí, porque eu tô meio perdido. Mas o que eu falei mesmo? Tô brincando. Não, mas dá pra entender. Tá dando pra entender, né? Não, mas só assim, só deixa eu captar mais informação. Ela fica 2 a 3 dias, que você falou, no período dela nova. Quando ela entra no processo de crescente, é esse processo que a gente tem que acompanhar, dependendo da evolução do nosso trabalho. É isso, né? Mas isso é mais para quem é dirigente, né? É importante observar a lua quando você vai conduzir um trabalho, porque você tá trabalhando com uma medicina, e, inclusive a ayahuasca, né? Quem aqui já consagrou a ayahuasca de dia? Tá. Quem aqui já consagrou a ayahuasca à noite? Todo mundo também, né? Não é diferente de dia, de noite? É claro que é diferente. Sabe por quê? Porque a ayahuasca é feita para consagrar à noite, tá? A ayahuasca é uma medicina lunar, entendeu? Tá? Ela é da noite, ela é da lua. Então tem uma influência muito grande. A lua tem uma influência... A lua tem uma influência grande pra tudo, porque ela influencia os líquidos, entendeu? Mas quando a gente tá falando de ayahuasca... É igual o Atiuma. Quem já consagrou o Atiuma aqui? O Atiuma não se consagra à noite. O Atiuma é uma medicina solar. E fim de papo, cara. Eu consagrei à noite, foi horrível. Então, não é pra fazer à noite o Atiuma. Não liga direito, entendeu? O Atiuma é o cacto de São Pedro. Ah, o cacto de São Pedro. Isso, né? Eu nunca consagrei Ninho Santos, nunca consagrei cogumelo, já usei recreativo, mas consagrar mesmo nunca consagrei. Mas eu tenho a impressão que ela também é mais solar, né? Ou não? Cogumelo. Ela é bivalente, tá. Santa Maria, eu tenho a impressão que é mais solar, né? Entendeu? É isso, né? Então é isso. Né? Então, no caso de uma cerimônia... Para qualquer coisa é importante a gente observar a lua, mas no caso de uma cerimônia de ayahuasca é essencial, vocês entendem? Porque ela é uma medicina da lua, basicamente. Ela é a madrecita, né? É a madrecita, entendeu? Certo? Bom, eu tenho uma tabelinha sobre essa questão... Fala, meu amor. Não? Tá. Eu tenho uma tabelinha com esse negócio das luas aí, depois eu mando, tá? Não só assim, inclusive com mais detalhes do que eu tô falando. Então,